Quando eu entrei, que só pudemos entrar eu e ele na sala pra gente se despedir dela, eu falei, você pode ir em paz, que eu vou cuidar de tudo aqui. Até a chegada da Jatobá, era uma relação. Porque a verdade, ela é uma só, mas a mentira, ela tem várias versões. Em algum momento você desconfiou? As investigações foram avançando, não existia outra pessoa na cena do crime. Eles eram os principais suspeitos e a notícia sair na mídia foi assustador. Como assim? Você nunca teve vontade de encontrar com ele e falar, me conta a verdade? Hoje, né, depois de muito tempo que eu fui analisando cada fala, cada gesto, cada movimento, tudo que foi acontecendo e as coisas realmente foram se encaixando. Vocês dois estavam lá. Qual era a reação dele? Quando você pensa na Isabela hoje, né, qual a lembrança que mais traduz quem ela era? Eu deixei de ser a Ana Carolina, mulher, menina, amiga, filha, mãe, para ser somente a mãe da Isabela da tragédia. As pessoas falam, mas como hoje você fala de proteção à infância se você não protegeu o seu filho? De certa forma, você ressignificou depois a maternidade? O ser humano, ele tem a capacidade de se reinventar e de buscar uma força que você nunca imagina que você tenha. A sociedade, ela exige algo de você, só que ela não sabe o que você tá passando. Porque se você chora muito, você é louca. Se você chora nada, você é fria. Como você mantém a memória da Isabela viva no seu dia a dia? Qual lembrança da Isabela sempre te faz sorrir? História tem um começo, mas é nos recomeços que a gente descobre quem realmente é. Eu sou a Adriana Amaral e seja muito bem-vindo ao O Podcast. Exato, eu sou Gelane Medeiros, a gente está muito feliz de estar aqui. Então, a gente quer falar de vida real, de escolhas difíceis, de quedas, de aprendizados e de trajetórias que inspiram de verdade. Sim, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem acompanhar histórias intensas, humanas e transformadoras, né, Gê? Com certeza. Hoje a nossa convidada é uma mulher que carrega uma história que marcou profundamente o Brasil, me marcou muita gente, né? Ana Carolina Oliveira, mãe da pequena Isabela, que tinha aí apenas 6 anos quando se tornou vítima de um dos casos mais impactantes da história do país. Um acontecimento que mudou completamente a vida dela e também despertou em muitas famílias um novo olhar sobre a proteção e o cuidado com os filhos. Pois é, uma história marcada pela dor, mas também pela força. Quando tudo aconteceu, Ana Carolina tinha apenas 23 anos. Uma jovem mãe que, de um dia para o outro, viu sua vida ser atravessada por uma tragédia que comoveu o país inteiro. Mas o que acontece quando uma pessoa atravessa uma dor tão profunda como essa? E ainda assim precisa seguir em frente. Ana Carolina precisou reconstruir sua vida longe dos holofotes, longe das câmeras, longe das manchetes. Quem esteve ao lado dela nesse processo? Como foi reaprender a viver depois de uma perda tão grande? E principalmente, como encontrar forças para se reconstruir e transformar dor em propósito. Hoje nós vamos conhecer a história que existe além das notícias. A história de uma mulher que precisou se redescobrir e que hoje usa sua voz para impactar a vida de muitas outras pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu brinco que quando eu escuto alguém falando sobre mim é estranho, né? Essa questão de você se ver naquela história e falar, caracas, essa sou eu. Foi tudo isso, né? Tudo isso aconteceu? Mas é verdade. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Nossa, prazer todo nosso, né? Uma honra pra gente compartilhar essa história, as pessoas verem o teu lado, como é que você chegou até aqui. Então, pra gente é um prazer muito grande. Então, bora. E a gente ficou conversando antes até qual que seria a primeira pergunta que a gente iria fazer para você, né? Porque a gente... Qual é a primeira pergunta que a gente ia fazer para você? Porque você é uma mulher muito forte, né? E apesar de ter uma aparência angelical, tão menina, né? Um rostinho de menina. Um rostinho de menina, uma aparência angelical. Beirando os 42 anos. Mas tem, né? Olha mas isso. É menina, 42 é menina. Menina. Você viveu uma coisa muito difícil, né? Assim, até complicado falar pra gente que tá de fora, falar sobre isso é fácil, né? Você viveu uma coisa muito pesada, muito difícil, ainda muito nova. Você foi mãe aos 17 anos de idade, né? 18. Eu engravidei com 17 e eu fiz 18 e ela nasceu 3 dias depois. E a maternidade tão jovem, como é que foi essa história? Como ela mudou a sua vida?
Ela mudou completamente, né? Porque ninguém espera ser mãe aos 18 anos, né, Naná? A gente espera todo aquele contexto que se cria, né? Vou crescer, vou fazer tudo que eu tiver que fazer, vou crescer, vou trabalhar, vou estudar, tal, casar, ter filhos. E aí, algumas coisas mudaram, eu engravidei aos 17 anos, estava terminando o colégio ainda. Então, mudou tudo. Mudou toda a minha programação. Um ponto muito importante daquela época que muitos ainda acham, eu não casei. Então eu me mantive na casa dos meus pais, continuei morando com os meus pais, mesmo tendo a Isabela. E aí nasceu uma filha, nasceu uma mãe. E isso foi uma virada de chave muito importante também, porque a minha mãe tinha muito claro quanto ela me ajudaria com tudo que eu precisava, mas a responsabilidade de ser mãe seria minha. E existia um relacionamento nesse momento, mesmo vocês morando Existia na casa um namoro. Um namoro. Um namoro. A gente continuou namorando e a gente terminou esse namoro, a Isabela tinha 11 meses. Ela não chegou nem a completar 1 ano. Então, tanto que no aniversário de 1 ano, nós já não estávamos juntos. Então isso é muito importante, porque todo mundo me pergunta, como foi casar de novo, né? Sim. Com a minha história hoje. Sim. Eu não casei, eu tenho um casamento só e um marido. Tá. E quem era a Ana Carolina antes disso tudo? Antes de acontecer toda essa história, antes de você ser mãe? Eu era uma menina extremamente feliz, uma menina que gostava de sair como toda adolescente, que gostava de dançar, que gostava de um axé, que gostava do carnaval, que gostava da micareta, que estudava, que sempre trabalhei com os meus pais, né, ajudava os meus pais tinham um comércio na época. Então eu era uma menina comum, assim, igual todas as outras, porque quando a gente vê hoje alguém na televisão fala, nossa, essa pessoa sempre foi famosa. E eu nunca fui famosa, sempre fui uma menina de muitos amigos, né? Então eu tinha uma turma de amigos muito grande que a gente cultivava, que a gente tinha os nossos encontros, uma turma muito legal. E isso fazia muita diferença, sabe? Nesse contexto de criação. E a Isabela também cresceu com esses meus amigos, cresceu a gente tendo encontros, porque alguns amigos já tinham filhos também. Então ela sempre esteve, mesmo eu tendo uma filha, eu nunca deixei de ter esse rol de amigos. Isso para mim foi fundamental. E esses meus amigos também que me ajudaram, que me deram muito apoio quando tudo me aconteceu. E como que foram esses anos, mãe da Isabela, esses 6 anos aí, né? Eu vi uma entrevista sua que as pessoas te perguntam muito sobre a morte da Isabela, que inclusive foi no mês de março, né? Dia 29. Sim. E tem uma entrevista sua que é muito linda, que você fala que as pessoas falam muito da morte, tudo que aconteceu depois, mas que você conhece ela quando ela nasceu. Sim. E os 6 anos que você ficou com ela. Como que foram esses anos? Você muito menina, mas se descobrindo mãe, conhecendo aquele ser maravilhoso, né? Quando ela morreu, ela ainda tinha 5, né? Ela não teve nem a oportunidade de completar os seus 6 anos. Porque ela faria 6 anos dia 18 de abril. Eu dia 5 de abril e ela dia 18 de abril. Seu presente de aniversário. Meu presente de aniversário. Tanto que no meu aniversário de 18 anos eu tava com o barrigão quase explodindo. Sim. Mas foi incrível, ela que me deu o status de mãe, né? Então, por mais que você fale, 18 anos, sou jovem, sou adolescente, não tô preparada, mas nasce um filho, nasce uma mãe, e você vai se descobrindo junto, né? Nessa história, nessa relação. E como eu morava com a minha mãe, a gente dormia junto, então existia todo um contexto nessa história, toda uma parceria, toda uma cumplicidade de ser mãe solo ali, né? Por mais que ela tivesse o pai dela, a gente sabe que a realidade é estar de 15 em 15 dias, mas é a mãe que tá ali o tempo todo fazendo no dia a dia, acorda, dorme, comida, tetê, fazer dormir, ir pra escola. Então, foram anos incríveis e anos transformadores, anos que eu descobri naquele nascimento uma mulher que até então não existia, né? Então, ir se descobrindo junto foi maravilhoso. Ela era uma menina muito especial. Você comentou que quando ela tinha 11 meses, você já não estava mais com o pai dela.
Por quê? Por que esse relacionamento acabou? Olha, se eu falar pra você que eu lembro exatamente o motivo do término, eu vou estar mentindo, porque eu esqueço muitas coisas mesmo. Eu não sou, se você pegar de outros relacionamentos, por que terminou o namoro com aquele? Muito obrigada. Mas eu não vou lembrar, mas assim, relacionamento ou não? a gente já tinha terminado algumas vezes. Foi um relacionamento de idas e vindas de algumas vezes, mas a gente já não estava mais num relacionamento saudável, já não estava se dando bem a ponto, e não era um filho naquele momento que sustentaria um namoro que já não era assim, prioridade um pro outro, entendeu? Então fui eu que terminei, e foi um término saudável, assim, não foi um término de brigas, não foi... A gente entendeu que realmente a relação foi ficando morna e a gente acabou terminando. Aconteceram traições, mas eu acho que nem era pauta ali, então acabou acontecendo mesmo. Não, eu perguntei, só perguntei porque eu queria entender se tinha algum histórico de violência, alguma coisa do relacionamento de vocês dois. Não, nunca teve. Tá. E como pai? Então, casal separado, ele era um pai presente? Olha, a gente tinha muitas divergências, né? Até a chegada da Jatobá, era uma relação. Eu sempre priorizei a relação entre pai e filha. Eu não tinha mais um relacionamento com ele, mas para mim a relação deles era importante. O que eu achava dele, o que eu pensava dele, se eu gostava, se eu não gostava, se eu achava legal, era uma coisa. A relação dela com ele, eu não queria impedir. Até porque ela tem pai. E era importante para mim essa relação. Então, as brigas em relação à criação, algo do tipo, elas foram surgindo com o tempo. E elas se intensificaram quando ela chegou. Pelos ciúmes dela, pela tratativa. Então, aí eu tinha que começar a conversar com o pai dele, passei a ele ser proibido de falar comigo e eu ter que conversar com o pai para que a gente não discutisse ou não brigasse, o qual eu achava extremamente lamentável. E eu repito, o que eu achava dele era uma coisa, a relação que ele tinha com a minha filha era outra. Então, nunca foi impedido um relacionamento, você não vai, ela não vai ficar. Mas enfim, casais separados hoje... entram em uma seara que talvez nem seja, que a criança não é prioridade, né? Sim. Mas você sentia que ela gostava? Ela gostava do pai? Eles tinham uma boa relação? Sim, gostava do pai, gostava da família dele. Ela foi a primeira neta que chegou lá, né? Então, ela foi muito esperada, muito amada, e eu não posso negar isso. Eu sou muito clara em dizer que, independente de qualquer história que tenha acontecido na minha vida, seja do término do relacionamento com ele, ou seja da história dela, da morte dela, não existia uma família, eu acho que principalmente por parte da mãe dele, ela era uma neta muito desejada. Então, eu tinha essa segurança também, pensava, né, que tinha essa segurança de talvez ela tá indo para lá, a avó fosse um elo de proteção. E aí, tudo que aconteceu, acho que a maioria das pessoas já sabe. Você comentou que o comportamento dele mudou bastante depois que ele começou a se relacionar com a Jatobá. A Isabela, ela trazia alguma coisa para você nesse sentido? Você acha que ela ficava desconfortável, não ficava? Você percebia esse tipo de situação? Não. Nada? Não, nunca trouxe nenhum problema. E óbvio que eu teria interferido, né? A minha mãe sempre relatou, de quando eles começaram com essas brigas, que era algo deles, a mãe dele sempre conversou muito com a minha mãe sobre esses históricos. Então, exatamente por eles terem ciência dessas brigas, quando ela ia normalmente para a casa da avó. Então, de uma certa forma, a gente pensa assim, a briga é do casal. Ela tá indo lá, ela é filha dele, ele vai priorizar, ele vai cuidar. E ela tinha esse cuidado por parte da casa, da família dele. Então, ela nunca me trouxe esse relato. As únicas coisas que aconteceram foi ela chegar com uma mordida que foi feita pelo irmão mais novo,
quando o irmão ainda era pequenininho. E a gente acontece sabe que entre acontece, crianças, então ela mesma me relatou. Então não era algo que, ai meu Deus do céu, tá acontecendo uma briga. E ela nunca falou, nunca mostrou interesse em não ir, em não estar. É óbvio que a gente tinha uma relação, ela era muito pequenininha, mas a gente tinha uma relação aberta de diálogo, de conversa, e ela tinha essa liberdade. E eu nunca fui aquela mãe que ficava instigando, ela não gosta da mamãe, você não vai fazer, porque eu sempre tive, repito, muito claro isso comigo, que a minha relação com ele era uma coisa, a relação dela com ele era outra coisa, né? O elo de mãe e filho, pai e filho, ele não pode depender do relacionamento do adulto, né? Então isso pra mim sempre foi muito claro, e isso muitas pessoas me perguntam do tipo, você não percebeu nada pra você não ter deixado ela ir? É óbvio que não. Não é legal você falar isso, é importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas você não viu, e às vezes realmente não é uma coisa que você prevê, né? E ela sendo muito madura, apesar de ser muito jovem, Sim. sendo muito madura no sentido de não misturar as coisas, né? Agora, Ana... O que eu acho que falta muito hoje na relação de casais separados, Sim, né? A alienação parental, Exato. né? Que tá aí pra isso. Exato. Ana, e assim, durante o processo das investigações, você sempre foi muito quieta, você não aparecia, né? Apesar da imprensa estar muito atrás de você, você não falava nada, digamos assim. Em algum momento você desconfiou? Porque até então, você via aquilo foi um acidente. Você tratou desde o início como um acidente, né? Um acidente não, né? Como uma terceira pessoa que teria feito aquilo. Sim. Como alguém tivesse entrado na Sim. casa. Exato, uma terceira pessoa que tivesse feito aquilo. Qual foi o momento que você falou assim, meu Deus, aconteceu isso? Porque começaram a levantar, né, as hipóteses e aí. Mas assim, o que eu quero até saber é se foi por causa da investigação ou se lá, em algum momento, você teve esse start, né? Às vezes de pensar, meu Deus, será? Mesmo que não, né? Eu entendi a sua pergunta, então eu vou tentar esclarecer para que todo mundo consiga me entender. Não é que eu achava que ele era inocente em algum momento. Acontece o seguinte, ele é pai dela. Você não imagina que nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhum ser humano faça alguma coisa com uma criança. Então, quando foi relatado, alguém entrou, alguém jogou, alguém fez isso, eu tô preocupada com a minha filha. Eu não tô preocupado... Naquele momento, quando eu encontrei com ela, eu tava preocupada se a minha filha ia sobreviver. Ponto. A minha filha não sobreviveu. E eu tenho uma história que me foi contada, eu vou atrás dessa história. Tanto que quando eu entrei, que só pudemos entrar eu e ele na sala pra gente se despedir dela, eu falei, você pode ir em paz, que eu vou cuidar de tudo aqui. Nossa, você estava muito serena. Não. Não? Não. Só que assim, no meu entendimento, hoje eu consigo falar de uma forma mais equilibrada aqui pra você, então parece que tudo foi sereno, mas pensa que tô eu de um lado da maca, ele de outro lado da maca, e eu descubro que a minha filha morreu. Então eu sabia que eu tinha um grande desafio pela frente, não era um acidente, uma morte natural, uma doença. Eu sabia que eu enfrentaria uma batalha. Então, no meu entendimento religioso, eu precisava que ela fosse em paz. E que o que aconteceria dali pra frente, você ia cuidar, eu ia cuidar e eu ia tentar resolver. Então, óbvio que foi, não falei com essa calma, não falei com essa tranquilidade, foi muito choro, muito desespero, muita angústia nessa despedida, até eu sair de lá. Então, eu saindo de lá, fui pra delegacia. Quando a médica me dá um saquinho e fala, agora você precisa ir pra delegacia fazer um boletim de ocorrência, eu nessa falava, hora você... Não. Em momento algum eu desconfiei não dele. Pensou em nada Inicialmente disso. eu não desconfiei Antes de dele. você continuar, eu queria te perguntar, quando vocês dois estavam lá, qual era a reação dele? Eu pensei nisso. Olha, eu não tenho muita lembrança em relação a ele. Sim. Mas eu posso garantir pra você que não era um desespero. Porque em todas as entrevistas você vê falando... Você Não vê era um tanto- desespero, tanto no velório parecia quanto naquele muito momento. frio até, né? Era assim. E hoje, analisando friamente, tá? Hoje eu consigo fazer essa análise fria. Era assim.
ele tentava imputar, que é o que aconteceu comigo, que existia uma terceira pessoa. Então vamos atrás. Existia uma terceira pessoa, seja pra mim, seja pra polícia, seja pra família dele, seja pra quem estivesse ali ouvindo. Então ele o tempo todo tentava imputar essa questão da terceira pessoa, um homem de camisa preta, então que ele tinha visto correndo. Então isso foi o que nos rodeou o tempo todo. E aí fui pra delegacia e tudo mais e ninguém sabia. E eu vou contar, vou prestar o meu depoimento na delegacia e eu vou prestar um depoimento há 18 anos atrás e eu vou prestar o mesmo depoimento hoje. Não vai mudar nada. Ele não vai mudar. Sim. Então, o que aconteceu? Eles foram prestar depoimento, o depoimento deles já tinham contradições, aí prestam um outro depoimento, mais contradições, porque a verdade ela é uma só, mas a mentira ela tem várias versões. E você lembrar e sustentar uma mentira é muito complicado. Então, quando deu 1 semana, 7 dias, que as investigações foram avançando, não existia outra pessoa na cena do crime, eles eram os principais suspeitos e a notícia sai na mídia, foi assustador. Você recebeu essa informação de que forma? Eu- Você duvidou? Você falou, tem alguma coisa errada? Não, eu não duvidei porque assim, as coisas todas foram Estavam se sendo encaixando. informadas e elas se encaixaram. Se existiam eles dentro da casa, do apartamento, se eles, só existiam eles, não existia uma terceira pessoa, se o tempo, a cronologia do tempo sobe, desce, deixa ela, desce pra pegar, não tem tempo. E você fala assim, isso é assustador. Sim. Como assim? É. E aí é o que o pessoal viu. Dali pra frente, a gente, né, até um termo mais descontraído, dali pra frente só pra trás. E ele continuava Porque aí negando. foi sustentando que não eram ele, até hoje, né? Mas E- você chegou a encontrar com ele? Não, confrontar nunca mais. Ele, falar, olha... Nesse me fala- processo, Tirando o velório, nunca nunca- mais. tirando Mas no o velório velório- eu também não falei com ele. Entendi. Nem com ele, nenhum deles. Só no velório, quando ela chegou pra mim, em algum momento ali, falou que eu não tinha nem ligado pra ela. Hã? É. Eu, sua mãe. Ó. O comentário que só perde pro silêncio, né? Sim. Então, assim, hoje, né, depois de muito tempo que eu fui analisando cada fala, cada gesto, cada movimento, tudo que foi acontecendo e as coisas realmente foram se encaixando, a mente humana, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. E a capacidade também. Você nunca teve vontade de encontrar com ele e falar, me conta a verdade? Não. É assim, isso é uma pergunta também que me chega muito. Se você me falasse assim, me conta a verdade, ela vai voltar? Eu escutaria tudo. Não vai mudar. Não Sim. vai mudar a realidade, ela não vai voltar. Existe a história também, né, que as pessoas falam, mas como hoje você fala de proteção à infância se você não protegeu o seu filho? Ignorância. Né? A sociedade ela é muito cruel, né? Mas ela não estava comigo. Você percebeu que o tempo que ela esteve comigo, enquanto ela esteve comigo, Sim. o quanto ela era bem cuidada, o quanto nitidamente ela era uma menina bem tratada e bem cuidada. Ela não estava sob os meus cuidados, porque se ela tivesse, ela estaria viva até hoje. Ô, Ana, e quando tudo aconteceu e passou, enfim, durante muitos anos, muito tempo, né? E continuou o assunto e tudo mais. Como que você, o que aconteceu? Para onde a Ana foi? O que você foi fazer? Como que foi esse começo? Esse recomeço. Esse recomeço, né? Então, quando tudo me aconteceu, eu trabalhava já no banco, né? Eu trabalhava numa instituição financeira naquela época, entrei em dezembro de 2007. Tudo acontece em março de 2008. Quando aconteceu, eu tentei voltar a trabalhar, não consegui. O banco me deu 3 meses de licença, eu fiquei 3 meses afastada, voltei, continuei trabalhando. E isso é muito engraçado de falar, porque as pessoas entendem, nossa, você ficou no off, você não aparecia e você apareceu do nada. Não. Nada é do nada, tudo existe uma história do qual muitas pessoas que querem jogar contra você, e a internet tá aí, né, pros julgadores de plantão, para quem quer fazer conteúdo contra você. Então, assim, eu tinha uma vida e eu continuei aquela vida.
né? Eu fui, houve o julgamento 2 anos depois, em 2010. Logo depois eu tive a oportunidade de morar fora. Fui morar, fiquei 6 meses na Califórnia, com uma licença também que o banco me permitiu. Então eu fui buscar essa reconexão, eu fui buscar quem era a essência da Ana Carolina que se perdeu. Porque eu deixei de ser a Ana Carolina mulher, menina, amiga, filha, mãe, para ser somente a mãe da Isabela da tragédia. Sim. Então eu passei a ser aquela figura. E eu pensei, cara, Eu não sou só essa figura. eu não sou só essa, cadê ela? Onde ela foi parar? E as pessoas te Então- abordavam nesse período na rua, te reconheciam, né? Me reconheceu, era um pouco menos, né? No começo era muito mais. Aham. Depois isso foi diminuindo, então eu tive essa oportunidade que, graças a Deus, meus pais me apoiaram, infelizmente muitas pessoas não têm, e isso foi muito bom pra mim. Uhum. Fui buscar essa reconexão, fiquei 6 meses fora e voltei. Então, assim, nesse período antes de ir, eu conheci o meu marido, o Vinícius. Então eu fui pra lá, já conhecia ele. Quando eu voltei, a gente começou um namoro firme, sério, eu tô com ele até hoje. Então a minha vida continuou, eu brinco, né, 12 por 8. Eu continuei trabalhando no banco quando eu voltei, eu continuei esse meu namoro, eu casei, eu tive os meus 2 filhos, mas eu nunca deixei a minha história pra trás, né? Eu nunca deixei tudo isso pra trás, nem a minha filha, nem a minha história. Simplesmente as coisas foram se encaixando com o tempo. Então, eu casei em 2014, em 2016 nasceu meu filho, meu segundo filho, o Miguel. Em 2020, meses antes, quer dizer, um mês antes da pandemia, né, do boom da pandemia, nasceu minha filha. Então, as coisas foram somente caminhando. E aí, em 2021, eu tive a oportunidade de um convite do Cláudio Manuel para contar a história da minha filha através de um documentário. E eu aceitei esse convite. A princípio eu neguei porque eu achei que aquilo ia impactar a vida dos meus filhos, mas eu sempre quis deixar essa história contada. E aí fui contar essa história, em 2023 saiu o documentário e aí minha vida se transformou. Então não é que eu quis ficar nesse anonimato, eu quis me preservar. Não, eu só As coisas continuei. foram seguindo o fluxo, Eu só continuei a vida Sua que eu vida. tinha antes de tudo me acontecer. Sim. Ô, Ana, e quando você pensa na Isabela hoje, né? Qual a lembrança que mais traduz quem ela era? Olha, eu acho que ela era uma menina muito feliz. Ela era uma menina que por onde passava, ela deixava sua marquinha, sabe? Ela era muito espontânea, muito alegre. Então eu acho que isso traduz muito da figurinha que ela era. Muito especial. Muito. Esse momento que você teve fora, foi um grande desafio também, né? Porque Total. Você falava inglês Não. quando você foi? My name is Carol. I'm from Você Brazil. sabia pedir comida? Não, Não? eu brinco que eu cheguei lá, eu não passava fome, mas eu não comia o que eu queria. Aham. Aí quando eu voltei, eu não passava fome e já estava comendo o que eu queria. Eu já Que sabia bom. escolher. Porque eu fui para estudar, né? Fui para estudar língua para me Sim. distrair. E aí voltei menos pior. E eu vejo que, assim, de certa forma, você ressignificou depois a maternidade? Eu acho que sim. Era algo muito forte em mim de não querer traduzir para um próximo filho, se Deus me desse a oportunidade de ser mãe de novo, de não replicar medo, não replicar trauma, apesar de que é inevitável, né? Quando você descobre que tá grávida... É uma vida de culpa e medo, né? vem Que a gente medo. tem. Não, nasce vem uma mãe, tudo. nasce uma culpa, É. mas era assim, de não querer replicar, eu não posso perder outro filho, então eu tenho que colocar um filho numa bolha. Sim. Foram muitas coisas naquela gestação do Miguel que envolveram esse período. Mas eu procurei ser uma mãe leve, tranquila. A madrinha do meu filho até brinca. Eu falo assim, nossa, você é muito tranquila em relação ao seu filho. Eu falo, por que eu vou fazer? Eu vou colocar ele numa redoma, cúpula, né? numa redoma, e vou fazer o quê? Fica aí que a mamãe vai cuidando de você, vai te dando comidinha pra você crescer. Não, ele tinha que ter a vida dele, a vida dela, a vida dele não significava o que ela viveu, né? Então eu procurei fazer, apesar de que a gente tenta fazer tudo da melhor maneira e nem sempre a gente é... Mãe, A vida de melhor. mãe. Quantos anos eles estão agora? O Miguel tem 9 e a Maria Fernanda tem 6. Ana, e você, em que momento que você contou pra ele sobre a irmã?
Como foi, né? Eu não sei qual momento que eles sabiam que tinha uma irmã. Então, sempre teve uma foto, alguma coisa. Eu não sei exatamente dizer, ele foi nesse momento e ela. Sim. Então, eles cresceram sabendo que eles tinham uma irmã. Uma irmã que virou uma estrelinha, ponto. Sim. O Miguel já era maiorzinho, né? Por exemplo, na época do documentário. Então, a minha irmã, ela morreu, sofreu um acidente e morreu. Então, eram coisas mais amplas, né? Mais vagas. Em relação a isso. Então, a minha maior preocupação no documentário era, o Miguel já tinha uma certa idade, hoje nós estamos em 2026, ele tinha 6, né? Então, ele já tinha uma certa idade, um certo entendimento e como seria aquilo. E na escola, né? Se algum amiguinho fosse trazer Então, história. essa era a minha preocupação e aconteceu. Aconteceu. Tudo que eu tentei prever acabou acontecendo. Mas eu contei pra ele o que tinha acontecido em terapia, pedi ajuda pra terapeuta. Então eu contei pra ele, olha, fui na terapia, né? Me preparei toda, né? Toda. Vamos contar. Cheguei lá, comecei a chorar. Não consegui. Fiz tudo preparado. E ela foi contextualizando com ele, falando, então, Miguel, vai sair um documentário. Você sabe o que é um documentário? Porque eles tiveram uma participação, né, no documentário, mas foram de costas, assim, porque eu não expunho aos meus filhos até hoje, também não exponho na minha rede social. Então, ele foi engraçado e eu toda nervosa, né, já chorando. Eu falava, meu Deus, e agora? E aí ele virou e falou assim, e aí ela contextualizou, falou com ele, da minha sua irmã e tal. Aí ela falou assim, você quer perguntar alguma coisa pra mamãe? E ele falou assim, eu não, toda vez que eu pergunto alguma coisa pra ela não me conta nada, tipo uma coisa assim. Aí eu falei, virou um momento assim, eu falei, meu Deus do céu, eu já traumatizei meu filho lá atrás por outros motivos. Mas eu sei que foi um momento de muita emoção pra mim e eu falei pra ele. Aí depois ele acabou perguntando, né? E aí eu falei que ela tinha caído do prédio, que ela caiu do 6º andar, que cortou a rede, mas eu, apesar de contar uma história pra ele, eu não falei que foi o pai, eu não falei detalhes que eu achava que naquele momento não impactaria a vida dele. Mas essa era uma preocupação. Ser o pai, ele fazer o vínculo com o pai, né? E achar que todo pai faz isso com o filho. Criança, né? Não tem a maturidade para entender tudo. E essa era uma preocupação. Então passou com o tempo, nas noites, eu brinco, a gente sempre brinca que a hora de deitar vamos bater um papinho antes de dormir, né? Deito com ele, e ele sempre fazia uma perguntinha, então ele não entendia que ela não era filha do meu marido. Aí eu tive que pegar exemplos de amigos que são separados e o filho é de um ex para contar que existe filho de outra pessoa. Então eu peguei ganchos com amigos e até o dia do medo do pai ele aconteceu também. Então tudo aquilo que eu tentava blindar e proteger aconteceu. Então eu estava numa confraternização com umas amigas de final de ano, até que ele me liga desesperado falando, volta pra minha casa que eu tô com medo do meu pai. Porque eu não sei onde ele viu alguma coisa, escutou alguma coisa, eu bloqueei a Netflix, no perfil, enfim, aconteceu. Então eu trabalhei isso com ele e assim, nada aconteceu na minha casa, né? Não teve uma briga, não teve algo, então foi algo que realmente ele viu fora, depois eu perguntei, ele disse que assistiu, não sei aonde, porque ele ficava pesquisando o nome dele no Google, ele ficava pesquisando, e assim, por mais que a gente bloqueasse um acesso, aí gerou comentários no condomínio, gerou comentários na escola, então assim, isso foi acontecendo. Mas a gente, trabalhei com ele, voltei pra casa, saí dessa confraternização desesperada, cheguei em casa, quando eu cheguei ele já estava dormindo, então, mas a gente foi trabalhando isso da melhor maneira e ele sempre fazendo uma perguntinha e eu sempre sendo muito clara. Teve uma vez que eu ainda trabalhava no banco, eu estava de home office e ele me liga do interfone. Ô mãe, é verdade que tinha sangue? Eu falei, meu Deus, o que ele tá ouvindo? Eu falei, vamos fazer o seguinte, esse não é um assunto para você ter aí. Esse não é um assunto que você tem que debater com seus amigos. Toda e qualquer verdade sobre a sua irmã e sobre essa história, você só pode perguntar pra mim. Combinado? Aí a gente fez esse combinado e aí
as coisas foram passando, foi diminuindo Impacto, né? aquele impacto inicial do documentário, foi diminuindo o acesso, e aí ele ficou mais tranquilo e hoje eles lidam, assim, De uma forma faz mais parte da vida deles. Sim, Eles sim, nasceram da com uma história, irmã né? que eles não tinham. Sim. Inclusive, ele uma vez entrou numa crise, chorou e falou assim, eu tenho saudades da minha irmã. Eu falei, o que é uma saudades de algo que você não viveu? Então ele tem muito latente isso com ele, né? Sim. Ele e o Miguel tem muito latente isso nele. Aí eu tenho que descobrir que forma que eu vou lidar com aquela surpresa Vai que aos chega. poucos. Ana, você acredita, não sei qual é, assim, eu vejo que você é uma mulher muito de fé. Você acredita que talvez o momento que... Porque ele veio e ressignificou muita coisa para você Não como tenho mãe, dúvidas. né? Então, você acredita que vir nesse momento, ele ter essa ligação, né, mesmo sem ter Mesmo sem ter conhecido, conhecido. pode estar relacionada de alguma forma? Não tenho dúvidas. Uhum. Eu não sei como, não sei qual ligação que eles tiveram, se ele tava pra vir, ela deu uma... Ó, Sim. sou sua irmã, Vou tô primeiro, lá, uma comunicada ali. tô aqui, tô te cuidando daqui. Mas eu vejo que é muito bonito, assim, a forma como, mesmo sem conhecer, ele fala dela, sabe? É bonito de ver. Os dois. Então, assim, se a gente tá viajando ou tá em algum lugar, eles veem uma estrela, ó, minha irmã tá indo junto com a gente, aquela ali é a Isabela, então... Existe uma conexão. Existe, Sim, existe. mesmo Uma conexão de visível. respeito, uma conexão de amor mesmo, que Sim. foi criado de algo que eles não sabem, de algo que eles não conhecem, mas é uma ligação forte, né, que aconteceu. Eu vejo que você fala, de certa forma, com muita maturidade. Você buscou ajuda para isso? O que te fez também ter essa maturidade até com a vinda Sim. dos filhos? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso como pessoa? Mas também como que eu vou fazer ao meu redor as pessoas lidarem com isso? Principalmente seus filhos, né? Porque é um desafio, desafio grande. Foi muito Deus, muita base familiar, muita estrutura da minha família também, para lidar com tudo que nos aconteceu, né? Porque eu sou mãe dela, mas na casa tinha a avó, tinha o vô, tinha o tio. Então, todo mundo viveu isso junto, cada um da sua maneira. Sim. Então, e muita terapia, né? A pessoa que fala aqui hoje não é a mesma pessoa de 18 anos atrás, que não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, eu acho que foi um pouquinho De por tudo. vez acontecendo. Como a gente fala, né, de superação, e às vezes as pessoas se veem numa situação muito difícil e falam, nossa, eu não conseguiria passar por isso, né? Eu não conseguiria sobreviver a isso. E aí é importante você falar como é que você sobreviveu a isso. Porque você está aqui hoje, contando a sua história. Então, a que você atribui, né, a Deus, a fé? Eu acho que é esses 3 pilares e esse combo, realmente que eu falei. Deus, a minha estrutura familiar e muita terapia. Porque eu tive muita terapia. Tinha época que eu fazia uma vez por semana, mas tinha semana que eu fazia 3 vezes na semana. Quando eu sentia que era algo muito latente, assim, que essa semana eu não vou suportar. Então, mas foi uma construção. Eu tinha uma meta de vida que era nunca desistir. Eu tinha um objetivo que era buscar essa justiça. Então, tudo sempre teve muito objetivo. Então, e muita meta. Então, eu vou chegar ali, eu vou conseguir. E eu queria isso, né? Eu não queria aquele lugar. Aquele lugar não era a Ana Carolina que existiu, não era a Ana Carolina que eu tinha comigo até aquela data, até aquele 29 de março. Então, eu precisava reconstruir isso. E eu tinha objetivos, que era não cair. Depressão não era o que eu queria. Então, tudo foi acontecendo e eu buscando, né? Porque eu acho que é muito diferente de quando eu desisti da vida, eu vou ficar aqui esperando a morte chegar, eu vou ficar aqui esperando o que vai acontecer na minha vida. Não, eu tinha objetivos, eu queria, óbvio, né, que não numa questão recente, assim, de ter passado, mas eu queria viver muitas coisas, eu sempre amei viver. Então, e a minha filha também. Então, talvez aquilo que aconteceu com ela fosse uma busca também, né? De vida por mim e por ela.
E até tudo que me acontece hoje de entender como um propósito, como hoje eu vejo que eu consigo ajudar tantas vidas através de algo que eu não tinha noção. Sim. Então a vida também me encontrou nesse sentido. É isso que eu queria te perguntar, inclusive. Você tem muitas pessoas que te seguem, que, enfim, que acompanham você pelas redes sociais. Qual foi o momento que você percebeu que você tinha essa voz? Que você poderia ajudar outras pessoas e realmente entrar nessa causa? Então, depois do documentário, eu dei a minha primeira entrevista num podcast. Uhum. E quando terminou a entrevista, ele ainda falou assim, deixa aqui a sua rede social. Aí eu falei, mas que rede social, gente? Eu tenho uma rede social fechada com os meus amigos ali, aquilo que todo mundo tem na vida. Repito, uma vida 12/8 e tal. Aí eu falava, gente, que rede social? Aí eu vi depois, né, gente, juro por Deus, eu tenho até vergonha de falar isso, que isso são só 3 anos atrás. Eu nem via podcast, eu nem sabia como era, assim, tipo, surreal. Olha. Aí, de repente, eu fui, quando eu vi, já tinha 1 milhão de visualizações, as pessoas perguntando, cadê ela, onde eu encontro ela, tal. Aí eu, com essa madrinha do meu filho, eu falei, vamos criar uma rede social, porque sabe quando você vê que as pessoas querem saber sobre você? Aí eu criei uma outra rede social e ela criando pra mim, aí eu comecei, a pessoa assim, não é ela disse que ela não tem rede social, eu tive que fazer um vídeo, olha pessoal, diante de tantas mensagens, sou eu mesma, sou eu que tô aqui, sou eu que tô falando, e aí ela foi crescendo assim de uma forma que ela foi muito maior. Então eu gravava um vídeo, eu falava uma coisa, a pessoa, nossa, esse seu vídeo me ajudou muito, nossa, o que você falou hoje era o que eu precisava ouvir, eu falei, opa, tem algo muito além aqui. Além de uma maturidade diferente daquela menina de 23 anos. E as coisas foram acontecendo. Um ano depois, em março, o documentário foi agosto de 23, em março de 24, eu recebi uma proposta para cuidar da minha rede tinha crescido muito. Aí existe aquela vida de bancária, né? Acho que agora é a oportunidade de sair, né? Porque se fosse antes, você vive aquela vida de bancária, não, bancária eu vou nascer, bancária eu vou ficar, bancária eu vou me aposentar. Você estava ainda no banco. Eu fazia as minhas entrevistas, por exemplo. A gente grava à tarde, eu gravo os meus à tarde. Eu nunca fiz uma entrevista no meu horário de trabalho. Então eu mudava o cronograma de todo mundo, eu só gravava à noite depois do trabalho. Só. Se quisesse falar comigo, eu não posso. Eu não atendia depois do meu trabalho, eu não gravava depois do trabalho, não dava entrevista na hora do trabalho, nada. Porque eu não queria dar margem para alguém falar alguma coisa. E eu sempre fui muito coxinha, né, no trabalho. E aí, tomou proporções. Em março, eu saí do banco. Março de 24, eu saí do banco. Aí, a minha rede foi crescendo, até virar o chamado para eu ir para política. E aí, eu entrei... Me candidatei, vi que realmente aquele momento era de transformar. E aí eu falei, gente, a minha voz está chegando além do que eu posso imaginar. E tantas vidas, tantas mães, tantas crianças, tantas coisas. Eu falei, eu acho que agora é um chamado. Aí eu falo que não fui eu que encontrei as minhas causas, foram elas que me encontraram. E por que não? Sim. E aí aconteceu na minha vida toda a transformação que aconteceu. Que demais. Em tão pouco tempo. Quer dizer, tão pouco tempo que as coisas aconteceram, né? Mas de uma história que foi me trazendo para aí. Uma causa nobre, né? É uma causa tão necessária, né? Tão importante, porque nem todas as pessoas têm voz, né? E elas precisam de uma voz. Inclusive a minoria, né? Perguntas rápidas, a gente pergunta e você responde em uma frase. O que você aprendeu sobre força humana que antes você não imaginava? Olha, caramba, a pergunta começou já, pá. Eu aprendi que o ser humano ele tem a capacidade de se reinventar e de buscar uma força que você nunca imagina que você tenha. O luto muda com o tempo? Como ele se transforma ao longo dos anos? O meu principal ponto do luto é que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser vivido e respeitado, mas é muito claro que ele se transforma durante os anos. Eu não sou a mesma mulher de 18 anos atrás.
Existe algo sobre o luto que as pessoas de fora normalmente não entendem? Que cada um tem o seu momento. Porque se você chora muito, você é louca. Se você chora nada, você é fria. Então, cada um lida de uma maneira, mas o luto, cada um tem uma forma de lidar. E qual foi a sua? Eu fui buscar o meu tratamento e eu fui buscar a minha compreensão em relação a ele. O meu pai, por exemplo, foi para o trabalho. A minha mãe teve um momento dela que ela precisava saber de tudo. Então ela lia processo, ficava lendo tudo aquilo. Então você pode ver que dentro da mesma casa, com pessoas que convivem ao mesmo tempo, cada um foi viver de uma tal maneira. Eu não, eu fui buscar meu autocuidado. Em dias difíceis, o que te ajuda a encontrar algum tipo de paz? Deus. Como você mantém a memória da Isabela viva no seu dia a dia? Trabalhando hoje e sendo a voz e a representatividade que ela traz para cuidar de tantas crianças. Qual lembrança da Isabela sempre te faz sorrir? Olha, a que mais me faz sorrir é de quando a gente gostava de dançar junto, porque, como eu disse, eu sempre gostei de um axé e de uma micareta. Então, tem um momento muito claro que eu tenho uma frase, né? E eu já vou para uma história. Pode contar. Mas que existe uma música do Chiclete, que na época era do Chiclete, né? Hoje é do Bel Marx, que era Vamos dar a volta no trio e chicleteiro eu, chicleteira ela. Então, a gente ficava em volta da mesinha da sala, dançando e como se fosse dando a volta no trio. E aí a gente ia tomar banho, ela ficava dentro e eu ficava fora. E eu tinha que cantar chicleteiro eu e ela chicleteira ela. Então, isso é um momento de algo que eu gosto demais e que eu transferi para um filho. Que mensagem você gostaria de deixar para as mães e pessoas que estão passando por uma dor profunda hoje? A mensagem que eu gosto de falar para as pessoas é realmente essa, que elas têm que se respeitar e entender o seu momento, porque a sociedade, ela exige algo de você, só que ela não sabe o que você está passando. Então se respeite, entenda o seu momento, procure ajuda se você não estiver conseguindo sozinha, porque eu tenho certeza que o tempo é o Senhor de tudo, Deus está no comando, por mais que a gente não entenda, então se cuide que você vai conseguir. Ô Ana, aqui tem uma pergunta que essa pode alongar um pouquinho mais, né? Porque você também veio com toda a sua história, essa reconstrução, a história de Você tem o seu podcast, né? Tenho. Eu queria que você falasse um pouquinho do podcast, quais histórias que você traz lá, o objetivo, como que foi tudo isso? Olha, o Dando Voz, eu acho o nome que já diz muita coisa, né? Não tem nome melhor, né, para falar sobre isso, porque o Dando Voz, ele veio exatamente para dar voz a muitas pessoas que não conseguiam contar suas histórias. Então, o objetivo do nosso podcast é trazer uma mensagem e algo que ajude a outras pessoas a se conectar com talvez aquelas histórias. Então, hoje, os caminhos, eles vão indo, né? Até minha mãe já participou do podcast, junto com o Dr. Sembranelli, na época que o pessoal queria saber um pouco mais da minha história. Então, algumas pessoas que fizeram parte da história da minha filha, médicos, pediatras, psiquiatras. Então, cada época um tema. Então, a gente já tratou sobre suicídio, a gente já trabalhou, recebia outras vítimas. A gente trata, que foi um tema também que me encontrou em maio do ano passado, que eu tenho um projeto que chama O Silêncio que Grita, de prevenção ao abuso sexual infantil. Então, hoje, também recebo pessoas que infelizmente já foram abusadas e hoje conseguem contar e ressignificar sua história. Mulheres vítimas de tentativa de feminicídio. Enfim, são muitas histórias profundas que conectam com certeza com a história de alguém que assiste. Parabéns. Obrigada. A gente está muito feliz que você veio aqui compartilhar com a gente. E falar um pouco da sua alegria, falar um pouco da sua família, que é linda. E obrigada, eu estou muito feliz mesmo. Foi um papo muito bom. Que bom. Não, e ver, né, assim, ver a tua superação, ver o que você está fazendo hoje, e ver como você ressignificou sua dor, para a gente
é um privilégio, sabe? Inspiração. Ah, que bom. Inspiração. Porque, né, ressignificou e hoje transformou isso num projeto tão lindo. Parabéns. Obrigada, obrigada. Eu não posso negar que, apesar dos desafios do que eu vivo hoje, eu tô muito realizada. E eu fico já me pergunto assim, nossa, como eu fiquei tanto tempo longe desse lugar. Mas, mais uma vez, Deus tem seus propósitos, Deus sabe o que faz. Porque se fosse talvez naquela época, eu não seria a pessoa Estaria preparada. Né? Sim. tão preparada quanto hoje. Então, apesar de que a gente nunca se prepara, né? Nunca tá preparada, mas a gente vai. É isso. Bom, e para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. Não deixe de interagir, já se inscreve no canal, compartilha esse episódio, comenta, envia para alguém que precisa ouvir essa história, né? Com certeza. A gente vai lá depois. Toda semana a gente está lá acompanhando o que vocês estão escrevendo, compartilhando com vocês como que foi aqui a gravação, né? Hoje um dia tão especial com a Ana. Um grande beijo para vocês e até o próximo episódio. Beijo, tchau.